Pessoal, agora eu vou receber o ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pisolato, que foi uma das primeiras vítimas de um processo de lawfare, durante essa nova fase, durante essa nova fase do Brasil, né, que começou com o governo Lula 1. Ele está aqui com a gente. Tudo bem, Henrique? Seja bem-vindo. Boa tarde, Miguel. Boa tarde toda a comunidade que nos acompanha. Deixa eu fazer um preâmbulo, a alegria de ver o Leonel, só para você ver o que é a história, viu, Miguel? A mãe do Leonel foi minha parceira e colega nos sindicatos bancários, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, era caixa na agência do Banco do Brasil, e eu conheci ele bem garotinho. Então, é uma satisfação, uma realização ver o crescimento político, intelectual, o saber do Leonel, e, ao mesmo tempo, manifestar minha solidariedade, abraço saudoso, nostálgico e também triste, né? Tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, uma terra onde eu aprendi muito e estudei muito e militei muito pela democracia do Brasil. Espero que a gente consiga resgatar e manter o ânimo do povo gaúcho. Obrigado. Maravilha. Pisolato, eu estou em Brasília também, junto com você, né? Está em lugares diferentes, mas ambos estamos em Brasília para participar de um evento que é o... até eu tenho a arte aqui. Coloca a arte, Gui. Lawfare. Né? Se quiser, eu coloco aqui. Ó. Isso. Amanhã, começa amanhã, 22 de maio, a partir da manhã, 8 da manhã, Teatro dos Bancários em Brasília. Então, quem estiver em Brasília vai também, e quem não tiver pode acompanhar pelas redes sociais, né? Eu mesmo vou fazer cobertura, vou gravar vídeos, vou fazer entrevistas. Então, quem tiver, vai lá. Tá bom. Henrique, antes da gente continuar, deixa eu só trazer uma notícia aqui que tem a ver com o que a gente está falando, que é uma... aqui, ó, colocar na tela. É uma notícia sobre o Dirceu, né? Uma boa notícia. STF extingue pena de José Dirceu por corrupção em condenação da Lava Jato. Segunda turma do Supremo atendeu recurso impetrado pela defesa do ex-ministro, que argumentava prescrição da acusação à época da condenação. Eu já coloquei nos comentários o link para a matéria, para o pessoal entender. O Dirceu está voltando à vida política. A gente tem notícias de que ele espera vencer todos os processos. Falta um pouco, se não me engano, para ele poder ter mais liberdade, desenvoltura, para poder recuperar inteiramente seus direitos políticos e para poder concorrer a deputado federal em 2026. Pisolato, quer fazer algum comentário sobre essa notícia? Olha, tardiamente, e embora a conta-gota, algumas pequenas vitórias. Mas a gente não pode olvidar, Miguel, e você sabe disso mais do que eu, porque você estuda esse tema, acompanha, o que se fez, o massacre midiático, o assassinato de reputação e a destruição que se fez com a brilhante carreira do Zé Dirceu e o afastamento de uma inteligência, de um articulador político, de um pensador, da qualidade do Zé Dirceu, que tristemente acabou levando o país para um dos caminhos mais ameaçadores da história. Nós andamos na linha d'água, na risca de entrarmos no abismo. Que mais e mais vitórias venham e que a gente resgate as vítimas do lawfare, que é o propósito, inclusive, desse nosso encontro que começa amanhã aqui em Brasília. Bem lembrado, Pisolato. Essas vitórias não podem fazer a gente baixar a guarda, até porque elas não são totalmente vitórias, né? Porque não adianta nada você extinguir um processo depois da pessoa pagar 20 anos de pena, que nem agora teve uma notícia que um rapaz foi condenado, ficou preso muitos anos, agora foi libertado, mas seria ridículo falar, vitória da justiça. Pô, o rapaz perdeu uma vida inteira na cadeia. A história, né? não faz rascunho, né, Miguel? Nem tem marcha ré, infelizmente.
E, casualmente, nesse caso que você cita, uma experiência de DNA, o auxílio da ciência, demonstrou de que se havia praticamente anulado 20 anos da vida de uma pessoa. Imagina o Zé, que o Zé representou, que o Zé construiu, se não fosse esses golpes baixos, né, do Loeffler, que é a guerra judiciária, né? É o que o Adolfo Pérez Esquivel chama da nova Operação Condor na América Latina. Só que não mais com tanques e fuzis, e com capes e metralhadoras, mas com togas e caneta. O resultado é o mesmo. É o esculacho, é a destruição da vontade popular, é a aniquilação das democracias. E veja que isso não foi um fato isolado. A gente, inclusive, agora está vendo, acompanhando na Europa, né? Mas aqui no Brasil a gente teve do Lugo no Paraguai, né? Do Zelaya na Guatemala, Evo Morales na Bolívia, o Rafael Correia no Equador, na Argentina, a Cristina Kirchner, aqui no Brasil, né? Dilma, Lula e tantos companheiros, tentativas no México, eles não... No Chile, né? Destruição de candidaturas, no Peru, a história do Castilho, e agora a gente viu em Portugal, exatamente, Miguel, nos 50 anos de comemoração da Revolução dos Cravos, né? O fim do salazarismo, um promotor de justiça decidiu simplesmente fazer uma nova eleição, confundindo o nome dos Antônios. Só que quando ele disse, eu me enganei, o Antônio que eu me referi não era o primeiro-ministro de Portugal, era um assessor, era um outro Antônio, aí o primeiro-ministro já tinha renunciado, se chamou uma eleição e a direita salazarista voltou ao poder 50 anos depois. Então, não é essa intromissão do sistema de justiça na política, esses que não sobem a rampa, como dizia Ulisses Guimarães, querer decidir os destinos do país, essa corrente justicialista, todas as vezes que a história se dobrou a isso, nós tivemos catástrofes, desde a Idade Média. E eu espero que, na Espanha, onde está havendo uma reação, pela primeira vez, uma reação mais organizada contra esses golpes jurídico-midiáticos, se comece a estancar essa metodologia, porque o custo está sendo muito caro. Nós estamos sentindo aqui no Brasil o que é reconstruir um país depois de toda essa destruição que o Inominável e os golpistas realizaram no Brasil. E não vai ser fácil. Pois é. Pizzolato, você sabe que o bolsonarismo, é uma avaliação que eu tenho, queria saber a sua opinião, ele é um filho direto do Loeffler. Tanto que até hoje, sempre que o bolsonarismo se vê em crise, o argumento final deles é alguma coisa tirada do Loeffler. Não, o Lula foi condenado, né? O Eduardo Bolsonaro lembra de um apelidozinho, apelido da Odebrecht, né? Tem esse ponto, né, que é a consequência política, e a consequência econômica também, que foi devastadora, né? O que você acha? Pois é, Miguel. Eu acho muita propriedade o que você diz. Porque veja que eles criam mal cósmicos. Eles transformaram a corrupção num mal cósmico que era uma coisa meio que satânica, como na Idade Média eles faziam com os infiéis. E o mais surpreendente para nós é que, à medida que a gente começou a estudar esse tema e pesquisar e entender que existe uma lógica, existe como que uma receita, um protocolo de ação,
a gente ficou sabendo e tendo acesso a documentos de que essa tática, que começa praticamente em 92, numa conferência em Miami, onde praticamente participaram todos os países da América Latina, exceto Cuba, eles rediscutem as ações de intervenção na América Latina pelo esgotamento daquele modelo truculento, violento, torturador e sanguinário dos ditadores militares, dos Pinochet, dos Videla, né, dos Médici, e dizem que há necessidade de manter a mesma estratégia com adaptações de táticas modernas e sofisticadas. E as táticas que eles passam a usar a partir de então é usar as estruturas do Estado para criminalizar o que antes eles chamavam dos comunistas. Eles fazem, então, um laboratório. Primeiro, eles tentam vincular a esquerda latino-americana às drogas, aos narcotraficantes, e você deve lembrar disso, e os companheiros e companheiras que nos acompanham, de várias tentativas que eles tentavam vincular com a história das Farc, mas não pegou, não deu densidade popular a isso. Porque a cultura latino-americana não é uma cultura tão cartesiana como a cultura saxônica. Aí eles fazem um segundo teste, que é com a questão do terrorismo. Lembra que vem a época, e aqui, inclusive, o Brasil acabou até fazendo uma lei maluca aí, antiterrorista. Mas também perceberam que não é do sentimento latino-americano, e no caso do Brasil mais ainda, essa preocupação com bomba, com terror, com burca, que eles simplesmente, né, pulverizaram em grande parte do mundo e na Europa. Aí eles conseguiram encontrar o pingo de ouro deles, que foi a história da corrupção. E aí transformaram a corrupção no mal cósmico. E os combatentes da corrupção nos grandes arautos messiânicos e os salvadores da pátria, que agora, com as operações SPUF, com as descobertas, com as revelações que vêm à tona, todo mundo sabe que não passavam de ídolos de pé de barro, farsantes, e eles, sim, verdadeiros corruptos, como a gente vê lá com a fundação do Dallagnol, em parceria com a Transparência e com toda a turma de Curitiba, mas que tem muita coisa ainda a ser revelada, porque também não está claro como as coisas funcionaram no Rio, com Bretas, ou em outros tribunais por aí. Até ontem tinha algumas notícias dos valores de depósitos judiciais ou de acordos de leniência que não estão batendo, que não estão tendo coincidência em contas de conta, e é coisa de bilhões, que ninguém sabe muito para onde foi esse dinheiro. Mas o que a gente sabe é que empresas foram destruídas, empregos foram destruídos, a economia do Brasil sofreu um dos maiores baques, e dezenas e dezenas de vítimas foram sacrificadas. Um exemplo, há pouco você citou do Zé Dirceu, mas são mais de 2.000 vítimas no Brasil que tiveram a vida destruída e que amanhã alguns desses estarão conosco em Brasília, contando e falando o que aconteceu, o que fizeram com a vida deles através de denúncias falsas, através de divulgações e de queima de reputação pela mídia e, principalmente, a falta de perspectiva de futuro, porque essas pessoas estão aí, no escaninho da história, alguns em depressão, desesperados, outros sem nenhuma condição quase de sobrevivência econômica, profissional, e muitos, inclusive, amargando condenações em cárceres injustas. Então, é um pacote de maldade, é um pacote de crueldade e de falta de humanidade
que a gente, nesse encontro, inclusive, está chamando autoridades públicas para construir, de forma conjunta, uma solução ou um resgate dessas vítimas. Muito bem, Henrique. Esse ponto, que é um ponto particularmente sensível do Lawfare, e você sofreu muito com isso, acompanhei também um pouco da sua história, e é uma coisa, e a gente viu também com outras pessoas, é a questão de assassinar a reputação da pessoa, né? De você procurar matar a pessoa em vida, né? A aniquilação moral, o assassinato moral da pessoa, que é uma coisa particularmente cruel e que se usa a justiça para isso, né? Como é que foi, no seu caso, né, enfrentar esses anos todos, né? Esses anos todos de massacre moral e como enfrentar isso e qual é e qual a expectativa que você tem, que está encaminhando para o final, qual a expectativa que você tem para a gente superar esse momento triste da nossa história e para criar blindagens, criar instrumentos para evitar que isso volte a acontecer e para resolver os casos em andamento, né, que a gente tem hoje ainda de injustiça. Olha, Miguel, daria algumas horas de conversa, mas, resumidamente, eu me ancoro numa testemunho e declaração do Genuíno, que vai estar conosco amanhã. O que eles fizeram são tortura. O Genuíno ainda faz uma comparação dizendo, na época da ditadura militar, eles começavam a torturar pelo corpo. A tortura era física. Agora, com o Lawfare, eles começam pela alma e depois eles chegam à tortura física. A ponto que nós tivemos várias vítimas de Lawfare que não resistiram. A gente conhece pela grande mídia aí o caso do ex-reitor Canceller, que o irmão dele, inclusive, vai estar conosco amanhã, mas são muito mais pessoas que sofreram um impacto tão grande que decidiram não viver mais. Outros tentaram, outros se anularam e mergulharam em depressão. Então, eu diria que o que a gente viveu e se esforça todo dia é para sobreviver dessa tortura. E a tortura da injustiça, Miguel, é uma tortura quase sem comparação, porque ela te destrói de todas as formas. É como se você fizesse uma pessoa ingerir ácido e aquilo não tem resposta. Ele vai te corroendo por dentro. Ele não tem justificativa. E o monstro que te ataca é milhões de vezes mais forte do que você. E a gente sobrevive meio assim, no hora a hora, na teimosia, na resistência e no companheirismo de algumas pessoas que eu, inclusive, comecei a chamar de anjo, que vêm na hora mais desesperadora e nos seguram pela mão, que não permitem que a gente desanime, jogue a toalha e desista. Tiram da depressão, te salvam economicamente, se propõem a fazer um trabalho pro bono para te defender, porque as pessoas não têm grana para pagar advogado. Então, é algo que só quem viveu, sabe a dor, o sofrimento, a desumanidade e a crueldade. Isso é crueldade o que se faz em nome da justiça, o que agentes públicos, o que promotores, juízes, policiais federais fazem com o ser humano. São os verdadeiros verdugos. Destroem futuro a troco de quê? De fama fácil, de algumas benesses, de condecorações. É injustificável, imperdoável isso.
E nós não temos expectativa ainda que um dia essas pessoas serão punidas, até porque usaram a função pública da forma mais degenerada possível. Funções públicas muito bem remuneradas, para atrair o país como quinta coluna, entregando riquezas nacionais, fazendo parceria com o que há de mais perverso, fugindo à lei para entregar documentos, para multar empresas, para repassar dinheiro, para entregar empresas para outras transnacionais. E aqui eu não quero nem entrar no mérito, porque senão eu começo a falar, eu começo a citar Embraer, Eletrobras, Petrobras, o que fizeram com os nossos ecossistemas, o que fizeram com a parte da nossa indústria de fertilizantes e tantas outras que quebraram de emprego, que destruíram de emprego, que impactaram a economia, que geraram de retrocesso, que destruíram da nossa parte da nossa indústria química e depois o desprezo pelas vidas na pandemia. Isso sem falar das mudanças de lei de meio ambiente que corroem, que destrói, que inundam e que a gente está vivendo isso todo dia. Isso, essas pessoas usaram o Estado brasileiro e a sua função para isso. Qual é a nossa expectativa? Nós temos hoje já contactadas e que nos procuram, e todo dia cresce, mais de 2.000 vítimas no Brasil. Então, veja bem o que é isso. São pessoas que não foram para a vitrine, que não foram para os holofotes. Por quê? Porque nas operações ia sempre a figura de mais destaque. Tipo, na Operação Calvário, na Paraíba, se falou do Ricardo Coutinho, mas eram 38 pessoas. Em outras, por exemplo, na Operação Greenfield, são mais de 300 denunciados, dirigentes de fundo de pensão. Então, o que nós precisamos, nesse primeiro momento que nós queremos, é resgatar as vítimas. Uma solução para resgatar essas pessoas que não têm mais perspectiva de futuro, que não conseguem mais trabalho, emprego, que muitos não conseguem mais nem votar, que quando vão procurar qualquer coisa, levam um currículo, por mais eficiente que sejam, o compliance da empresa olha no Google e diz, olha, a gente lamenta muito, mas você teve um problema com a justiça e a nossa empresa quer ficar longe disso. Cargos públicos, muitos não conseguem se candidatar, são dezenas e dezenas de companheiros e companheiras, de militantes, praticamente todos vinculados a movimentos sociais, movimentos sindicais, partidos progressistas, lutadores por causas de meio ambiente, das questões raciais e assim por diante. Então, nós queremos uma solução para isso. Estamos chamando, inclusive, autoridades de várias áreas do governo para, junto conosco, dizer, olha, temos que resgatar esses feridos. Vamos ter que buscar uma solução, seja através de uma justiça de transição, seja através de GT de trabalho, seja através de revisão de condenações, de denúncias, ou de processos de investigação e assim por diante nos TCUs, em outras áreas da AGU, em áreas da CVM e assim por diante. Isso é um dos primeiros propósitos. O segundo é de que essas autoridades e as demais pessoas da sociedade, inclusive políticos, senadores, deputados, nos ajudem a começar a construir leis e uma estrutura de Estado para detectar e neutralizar as ações de lawfare. É importante que os Estados, que os governos, independente de direita ou de esquerda, eles tenham uma estrutura para se defender. Como a gente tem para se defender das epidemias, ou tinha antes de assumir os golpistas, né, e os inelegíveis, para se defender da epidemia, a gente também tenha para se defender do lawfare. Para detectar e evitar, porque senão eles vêm, mais uma vez, roubando as nossas empresas, roubando as nossas riquezas, destruindo os nossos empregos e
simplesmente anulando a nossa democracia e a vontade popular. E aí eu diria que, lá mais para frente, num segundo momento, que a gente precisa, sim, e você tem razão quando diz, é também ter uma estrutura legal para punir esses quinta-colunas, agentes que atuaram contra o país e contra vidas humanas. Porque essas pessoas não podem ficar aí numa boa, como os torturadores da época da ditadura militar, depois, criando empresas de segurança ou se candidatando, se elegendo por partidos políticos fascistas e sendo propagadores do ódio e da destruição. Esse é um pouco assim o cenário, em rápidas palavras, e o nosso propósito e objetivo. É claro que nós temos muitas parcerias, estamos buscando mais parcerias de entidade que vão desde a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, a ABJD, que é a Associação de Juristas pela Democracia, a AJD, que é a Associação de Juízes pela Democracia. A gente tem a CEPARGE, que é a Associação Latino-Americana de Defesa dos Povos Latino-Americanos, do Adolfo Pérez Esquivel. Em resumo, eu não vou citar todos aí, já temos a editora Cotter, que edita os nossos trabalhos, e nós estamos já amanhã apresentando o segundo volume do livro Voz das Vítimas. Temos algumas áreas de produção de vídeos. Em resumo, tem muita gente se movendo em busca da justiça, em busca da dignidade humana e do fim dessa crueldade e do uso da justiça de uma forma delinquente para destruir vidas, pessoas e país. E resgatar a justiça para a sua função, que é de fazer o equilíbrio entre o forte e o fraco. Até porque existe muita gente boa no meio judiciário. E a gente cada dia comprova mais. Existe muita gente boa no Ministério Público, na polícia e em outros órgãos, como TCUs, né, como CVM, mas existe gente, infelizmente, comprometida com a morte. Existe gente cooptada por N questões, fanatizada, e que jogam contra o país e contra a cidadania. Então, isto precisa ser corrigido antes que seja tarde, porque a gente tem um balanço, um subtotal, Miguel, terrível. Dá para ver agora, quando vem à tona os dados, o que fizeram com o nosso país. E quanto ódio. Esses agentes da morte, você percebe, desde as fake news, que o Red falava há pouco, como eles agem. São vampiros da sociedade. Esse pessoal não pode mais ficar por aí. Esse pessoal que usou o cargo público para ir lá levar informações sigilosas das empresas brasileiras para um Estado concorrente, abrir ações, transformaram a maior empresa do Brasil numa vítima aqui no Brasil, mas lá fora transformaram numa delinquente e para se dar bem, para ganhar dinheiro, negociam multas de bilhões de dólares para depois dividir. Isolato, eu vou ter que terminar, porque meu convidado está aqui já, e se a gente começar a falar dos crimes do Moro, a gente não vai parar nunca. Eu só prometo, se você tiver um tempinho, você volta aqui em breve, né? Até porque a gente vai ter muito para falar sobre esse evento, vai, né, gerar uma série de informações e debates. Aí, se você tiver um tempinho, você volta aí na semana que vem, ou até mesmo essa semana ainda, na sexta-feira, a gente combina, tá? Para você voltar, a gente continuar nosso papo, tem muita coisa que falar. Eu também acompanho muito isso, você sabe, né? É um assunto que me interessa muito. Então, forte abraço, a gente se vê ao vivo amanhã. Beleza. Até amanhã. Obrigado, até amanhã.